Nós vamos conversar daqui a pouco com o Cláudio Dantas, nosso comentarista de política lá em Brasília. Ele está, inclusive, com o presidente da CPI, o deputado Zucco, e também o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI, essa CPI do MST. Fato é que, por uma intervenção, uma interferência direta do presidente da Câmara, Arthur Lira, a convocação que já estava aprovada do ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador da Bahia, esse depoimento não vai mais acontecer. Bom, vamos começar com o Dantas, que ele está conosco, que tem mais detalhes. Ao lado, justamente, os deputados, sejam bem-vindos também, o deputado Zucco e o deputado Ricardo Salles. Dantas, boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Estamos aqui com o deputado Zucco, à minha esquerda aqui, que é o presidente da CPI do MST, com o deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI. Bom, Piotr, eu quero começar aqui com ambos. Primeiro eu vou começar com o Salles sobre esta decisão do Arthur Lira, que conseguiu cancelar a convocação do ministro Rui Costa. Ele atendeu aí, acolheu um pedido de um deputado do PT, justificou a medida como uma falta de fundamentação, que pudesse aí criar uma conexão clara, para justificar a vinda do ministro da Casa Civil, a CPI, e então essa audiência foi cancelada. Deputado, como é que o senhor avalia essa decisão do presidente da Câmara e o impacto que isso pode ter nos trabalhos da própria CPI? Não, a CPI, na forma eficiente, incisiva, objetiva que vinha trabalhando, a CPI, nesse sentido, acabou. O que nós vamos fazer agora é resultado daquilo que nós fizemos até o momento, sob a presidência do Zucco, que é trazer as pessoas cujas convocações já foram aprovadas e efetivar as diligências que nós já tínhamos planejado. Não nos resta mais espaço para quebras de sigilo para demonstrar que vários dirigentes do MST ficam com o dinheiro que vai para a associação e cooperativas. Nós já sabemos que esse dinheiro chega até associações e cooperativas. Sabemos que esse dinheiro não chega para o assentado. Não é à toa que os assentamentos estão precários, numa miséria danada. Então, para o assentado, ele não chega. Usam o nome do assentado para pegar o dinheiro, mas o dinheiro ao assentado não vai. Então, obviamente, por analogia, só pode chegar para os dirigentes. Mas nós só poderíamos comprovar isso, Cláudio, tendo a possibilidade de quebrar o sigilo dessas associações e cooperativas e os seus dirigentes. Entretanto, com a manobra que o Centrão fez hoje na CPI, de trocar vários membros de diversos partidos, nós perdemos a maioria. Não tendo maioria, não podemos aprovar, não conseguiremos aprovar requerimentos quebrando o sigilo de Stedley, de cooperativas, de dirigentes. Realmente foi uma manobra do Centrão para esvaziar a CPI do MST, evidentemente que já mirando os ministérios que querem ocupar no governo Lula. Como diz aquela piada do Réveillon, na Austrália o Centrão já é governo. Piotr, minha pergunta aqui para o deputado Zucco agora. Deputado, essa mexida que aconteceu aí, começou ontem à noite, né? Primeiro com 2 deputados do seu próprio partido, do Republicanos. Foi uma rasteira interna, o senhor se sentiu traído pelo Republicanos? E agora, hoje à tarde, nós tivemos mais outros 3, Patriota, União e PP. Olha, é inadmissível. Foi uma ação que não foi comunicada nem para os parlamentares que assim foram retirados pela imprensa. Estavam em plena comissão e receberam, por meio da imprensa, que os seus nomes estavam desligados da CPI. Algo inadmissível na minha visão. Eu pergunto se o partido, não só do presidente da CPI, mas se o Republicanos, que realmente deve compor uma base em busca desses crimes que estão sendo cometidos pelo MST, em busca de soluções para a segurança no agro, segurança jurídica, a paz no campo. E a gente pergunta também, estamos agora em contato com a Frente Parlamentar da Agropecuária, concordando com o nosso relator Ricardo Salles, a gente precisa continuar os trabalhos. Temos requerimentos aprovados que vão nos alicerçar, que vão mostrar os crimes que estão sendo cometidos, vamos apresentar um relatório consistente, mas precisamos trabalhar. E cabe também agora à Frente Parlamentar da Agropecuária nos ajudar a compor essa CPI.
Nós não podemos de cara admitir que este governo está já com toda a base do Centrão e que a gente não vai poder continuar uma investigação necessária. O agronegócio está com medo. Nós não podemos terminar a CPI e começar novamente uma escalada de invasões. Então eu espero amanhã temos uma audiência pública com o ministro Paulo Teixeira e os trabalhos vão continuar. Bom, Piotr, parece que a CPI não morreu, mas enfraqueceu bastante. Você tem alguma pergunta aqui para eles? Dantas, por gentileza, ao deputado Zucco, depois quero conversar também com o Ricardo Salles, por gentileza, mas ao presidente da CPI, ele pretende conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque é claro que nós estamos vendo uma manobra, a própria desconvocação, né, ou anulação da convocação, que foi uma interferência do Lira, chama atenção, mas ele pretende levar essa discussão também para o nível institucional com o presidente da Câmara? Muito bem, o Piotr está perguntando se o senhor pretende conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, sobre essas mudanças, né? E inclusive sobre a interferência na convocação do Arthur Lira, do ponto de vista institucional. Eu e o relator, o deputado Ricardo Salles, nós vamos, logicamente, conversar com o presidente Arthur Lira, conversar com os demais líderes. Recebemos estas ações políticas, como disse, com surpresa. Vamos procurar dialogar para que esse relatório possa ser avançado e que a gente possa realmente entregar para o agronegócio, para a sociedade brasileira, um resultado efetivo da CPI. Não tenho dúvidas que a gente vai continuar os trabalhos. Como eu disse, nós temos requerimentos aprovados já, suficiente para terminar todo o mês de agosto e início de setembro, e efetivamente vamos entregar um trabalho efetivo para a sociedade. O problema, a meu ver, Piotr, é que um relatório que será feito pelo deputado Ricardo Salles pode não ser aprovado da forma que o deputado entregar, já que agora a oposição perde a maioria na CPI. O Dantas, Piotr, sua pergunta aqui para o deputado Salles. Exatamente esse é o meu questionamento. Por mais que o trabalho continue, vai continuar com uma nova configuração de maioria dentro dessa CPI, que sim tinha uma maioria de oposição, porque esse é um direito constitucional, é um direito das minorias, mas a gente vê uma interferência do próprio presidente da Câmara, que, claro, essa articulação não foi de graça. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Como é que se consegue trabalhar agora com essa situação, especificamente, porque esse é um trabalho muito desenvolvido pelo relator? Pergunta do Piotr vai na linha do que a gente estava conversando. Como é que fica agora, já que vocês não têm mais a maioria, como é que fica o trabalho do relator? Você tem vários requerimentos para serem apreciados, investigações para serem feitas, diligências a serem cumpridas, mas sem maioria elas podem inclusive ser abortadas, né? Ou você pode ter novas interferências do presidente da Câmara, deputado. Bom, muita coisa foi feita, né? Nós tivemos diligências no estado de São Paulo, as outras diligências aos demais estados estão aprovadas, portanto nós vamos realizar as diligências, como disse o presidente Zucco, vamos realizar as diligências normalmente. Alagoas, Bahia, eventualmente Santa Catarina, a pedido da deputada Carolina Detoni, enfim, várias diligências que foram estipuladas serão cumpridas. Por outro lado, a convocação de diversas autoridades também foi aprovada. O presidente do INCRA, o ex-presidente do INCRA, dirigentes do INCRA, enfim, há uma gama enorme de convocações que já foram aprovadas. O que ocorre, e aí entra neste aspecto delicado do relatório, não da sua confecção, evidentemente, porque ainda que não tenha a amplitude total, não tenha a magnitude das informações que nós gostaríamos de ter se as quebras de sigilo e as convocações futuras fossem aprovadas, já há bastante coisa a subsidiar o relatório. A questão central da sua pergunta, ela faz todo sentido, é se nós conseguiremos aprovar o relatório. E essa dificuldade de aprovar o relatório remonta ao início da minha resposta. Ou seja, o Centrão quer virar governo, o Centrão está se tornando governo, o Centrão já está próximo do governo. Aliás, é a mesma crítica, Cláudio, que eu faço lá em São Paulo quando a gente trata da candidatura do Ricardo Nunes. É o Centrão, é esse Centrão que está dando suporte ao Ricardo Nunes, é o mesmo Centrão que está matando aqui a CPI do MST. Portanto, este é o grande problema de tudo. Nós precisamos identificar realmente as pessoas que estão nessa barganha, estão nessa discussão e que vão inviabilizar eventualmente a aprovação do relatório. Mas o relatório será feito e será divulgado.
Se por uma questão de manobra regimental e interesses que não são os melhores interesses do país, nós não conseguirmos aprovar, a sociedade brasileira já saberá, o agro já saberá que não é porque o relatório não é bom e não está bem fundamentado, e sim porque esta manobra de cooptação do governo sob o Centrão funcionou. Piotr, acho que a síntese está aqui na frase do deputado Salles. Estão matando a CPI do MST. Dantas, muito obrigado. Agradeço, portanto, ao deputado Zucco, presidente da CPI do MST, e o Ricardo Salles, relator da mesma CPI. Obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui, viu? Bom, vamos fazer um resumo rápido da situação. Há 3 CPIs muito importantes acontecendo simultaneamente no Congresso Nacional. A CPI do MST, na Câmara, a CPI das ONGs da Amazônia, no Senado da República, e a CPMI, ou seja, uma CPI mista que tem integrantes da Câmara e do Senado, relativa à investigação dos atos do dia 8 de janeiro. A CPI do MST tem mostrado, como a gente, inclusive, trouxe o depoimento dessa senhora, uma série de problemas para o governo federal, até pela proximidade ideológica e também fática entre o governo e o movimento do Sem Terra. Que aí se pergunta se ainda vale o nome do Sem Terra, se não é apenas uma lógica política que direciona um grupo que, segundo essa integrante, usava de coação, uma série de outras coisas para manter aquele grupo sob, digamos, um determinado comando. Não é democracia o nome disso, nós sabemos. A CPI das ONGs é extremamente, e tem mostrado isso claro, a oposição também domina. CPI é um direito da minoria, tá? É um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. A CPI das ONGs no Senado da República também tem mostrado uma série de coisas, porque de alguma forma comprometem o próprio governo, que vez ou outra acena para essas ONGs que atuam sem nenhuma grande fiscalização dentro da Amazônia, inclusive afrontando a soberania brasileira. E mesmo a CPI mista lá do dia 8, recentemente houve uma determinação que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi aprovado na CPMI, entregasse as imagens do sistema interno do Ministério da Justiça referentes justamente ao dia 8. Tanto que o ministro não quis entregar, reclamou com o Supremo Tribunal Federal, disse que só faria com autorização do Supremo Tribunal Federal, que depois o próprio ministro Alexandre de Moraes concedeu essa autorização. E esse vídeo deve chegar agora à CPMI. Ou seja, o governo tem colecionado uma série de derrotas nesses trabalhos de investigação do Congresso Nacional, que sim é prerrogativa do Congresso da República. E nestes casos específicos, a gente está vendo agora, no caso da CPI do MST, uma intervenção que chama atenção. Eu confesso, não me lembro de mandar desconvocar alguém. Ainda mais o ex-governador da Bahia, agora também ministro da Casa Civil, que a CPI tem direito de ouvir. E, obviamente, o próprio ministro, no caso, o ministro Rui Costa, daria as explicações que ele julgasse convenientes. Não, desconvocou-se por uma interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está numa negociação com o governo, a gente tem noticiado isso há muito tempo, de aproximar alguns partidos do governo para o governo ter o que se chama de uma maioria mais confortável na Câmara. O preço dessa maioria é que a gente começa a ver que não está sendo pago apenas com as emendas que foram liberadas ou com cargos, também com interferência diretamente no trabalho legítimo, independente e que deveria ser soberano das comissões parlamentares de inquérito.